Mycoplasma genitalium é o organismo vivo mais simples que existe hoje. Apesar de ser a célula mais simples que existe, capaz de se reproduzir, tem 482 genes com 500 mil de letras de informação. Se fôssemos escrever a informação contida nos genes de um micoplasma, seria necessário um grande livro para registrá-la. Ok, esta é a vida mais simples que existe e supostamente surgiu através da passagem de tempo por um acaso, numa sopa primordial. É semelhante a alguém dizer que uma explosão numa gráfica poderia produzir uma enciclopédia com toda a sua informação. Para onde quer olhemos no universo físico, observamos a evidência de propósito e de complexidade incrível. Isto nos leva a perguntar: tudo isto aconteceu por acaso? Ou será que é o resultado de algo ou alguém muito maior? Sou Randall Milton Pollard, autor do livro No Princípio Criou Deus os Céus e a Terra, e convido você a examinar a evidência do mundo real. Se a Bíblia é certa, então tudo que existe foi criado como resultado do projeto do Deus Todo-Poderoso. Mas se a evolução é correta, então tudo vem do Big Bang e não há necessidade de nenhum Deus. Mas os fatos e as evidências do nosso mundo realmente apoiam a evolução? Vamos considerar um dos principais problemas científicos com a teoria da evolução. Muitas vezes imaginamos que a evolução é tão científica que não há nenhum problema com ela. Realmente é justamente o contrário. Em vez de simplesmente repetir o que a Bíblia ensina, queremos considerar os fatos científicos da questão. Muitas vezes até nós aceitamos a falsa ideia que a ciência não erra, ou pelo menos que está baseada firmemente nos fatos, enquanto a Bíblia é apenas um livro religioso e, portanto, não é científico. Mas a ciência não é fixa, ela é simplesmente a interpretação atual do acúmulo de fatos que temos hoje. É por isso que eles estão sempre modificando os livros-textos sobre a ciência. O que os cientistas enfatizavam com muita certeza ontem pode ser completamente falso na ciência de hoje. Realmente, a ciência não fala, não diz nada. Os cientistas falam conforme suas interpretações dos fatos conhecidos hoje. Às vezes acertam, às vezes erram. A Bíblia, entretanto, não erra e não muda. Então, em vez de ter medo da ciência, devemos examiná-la e usá-la para defender a verdade. Hoje, queremos examinar o primeiro dos principais problemas científicos com a evolução, que é a falta de um mecanismo. Mas antes de começar, realmente devemos definir a palavra evolução. Em seu sentido mais conhecido, o biológico, evolução significa um processo por meio do qual a vida surgiu de matéria não viva e mais tarde desenvolveu-se inteiramente por meios naturais. Esta definição é de um professor de bioquímica, PhD no assunto. A maioria dos darwinistas concordariam com esta definição. Observe bem que a teoria da evolução tem 2 abacaxis para descascar. Primeiro, tem que explicar de onde veio a primeira vida, e segundo, tem que explicar como cada espécie de organismo conseguiu as novas informações genéticas para se desenvolver. Então, o primeiro dos principais problemas científicos com a evolução é a falta de um mecanismo. O que significa isto? Se não podemos observar a evolução acontecendo hoje, então o que nos convence que aconteceu no passado?
E se aconteceu no passado, qual foi o mecanismo que fez a evolução acontecer? Se a evolução é um fato, como muitos professores alegam, então eles têm que mostrá-la acontecendo agora, ou pelo menos mostrar como aconteceu no passado. E, infelizmente, eles não conseguem fazer nenhum nem o outro. Se um dia você acordasse e descobrisse que seu cachorro estava doente, você não queria saber o porquê? O que é que causou isto? Não aconteceu sem ter uma causa. E a evolução, se realmente aconteceu, teria que ter uma causa. Um mecanismo que causou o que não observamos acontecendo hoje. Realmente o que observamos acontecendo hoje é o contrário da evolução. Extinção, espécies morrendo e nenhuma espécie ou organismo em transição de uma para outra. Vamos considerar 3 fatos intrigantes sobre a falta de um mecanismo para a evolução. O primeiro fato é justamente a realidade da variação genética. Alguns querem dizer que a Bíblia e o criacionismo não permitem a variação genética. Outros querem dizer que a variação genética já é a prova da evolução. Todas essas duas ideias estão erradas. Ninguém que seja inteligente nega o fato da variação genética em cada espécie de organismo, inclusive no ser humano. Se a variação genética não fosse verdadeira, então todos os homens seriam iguais a Adão e todas as mulheres iguais a Eva. Em Gênesis 1, Deus enfatizou que Ele criara cada planta, árvore, pássaro, organismo e animal conforme sua espécie. Enfatizou até o ponto de usar essa frase 10 vezes no capítulo 1 para descrever a criação de tudo o que vive. Deus também faz questão de ligar a ideia de cada espécie à sua semente. E realmente é exatamente isto que os cientistas descobrem no mundo real. É impressionante como a Bíblia não erra nos detalhes científicos, apesar de não ser um livro-texto sobre ciência. Quem descobriu como a variação genética funciona foi um monge, criacionista, Gregory Mendel. Ele fez muitos experimentos científicos com ervilhas, que o levou a compreender como as características passam para os descendentes. O trabalho fundamental dele foi basicamente ignorado no seu tempo, em parte por causa da emoção sobre o darwinismo e em parte porque Mendel o rejeitava. O que Mendel fez foi verdadeiramente científico, ao passo que Darwin só propôs teorias e ideias. Criadores de cachorros podem criar várias raças, mostrando a incrível possibilidade de variação genética em cada espécie de animal. Porém, isso não é evolução. Todas estas possíveis características já estavam presentes no DNA de cachorros no passado, ou em alguns casos foram resultados de mutações genéticas, como no caso de cachorros com focinhos achatados. Os criadores simplesmente selecionaram as características desejadas e excluíram as características não desejadas. Mas todos continuam sendo cachorros. Com o passar do tempo, as raças puras começam a perder as características que os criadores procuraram excluir naquela raça. Porém, cruzando com o cão que as tem, podem recuperar as características perdidas. As raças puras ficam beneficiadas ou prejudicadas com a seleção planejada? Prejudicadas, porque muitas vezes ficam com mutações genéticas que as deixam menos protegidas contra várias doenças. O segundo fato intrigante sobre a falta de um mecanismo é a verdade da seleção natural. É um fato. Espera aí, professor. A seleção natural? Esta não é a ideia fundamental do darwinismo? Como é? Está dizendo que Darwin tinha razão? Não foi Darwin quem descobriu a seleção natural? Bom,
Realmente, um zoólogo criacionista, Edward Blyth, descreveu a seleção natural em 1835 e em 1837 na revista The British Magazine of Natural History, mais de 20 anos antes de Darwin publicar seu famoso livro. Darwin recebeu uma cópia dessa revista no Peru durante sua viagem de 5 anos no Beagle. Apesar de usar frases quase iguais às de Blyth, nunca deu crédito a Blyth, embora claramente usasse suas ideias. A seleção natural é o que acontece no mundo real. Significa que numa determinada espécie, os animais mais robustos e aptos no seu ambiente têm melhores condições de sobreviverem e se reproduzirem. No caso de uma população de tigres, é claro e óbvio que os mais robustos e os mais rápidos terão melhores condições de caçar e comer, principalmente numa época de relativa escassez, do que um tigre aleijado ou cego ou menos robusto. Então a ideia é que o mais robusto, sendo o mais apto, é selecionado pela própria natureza para sobreviver e se reproduzir. Desta maneira, os animais robustos são geneticamente favorecidos e produzirão mais crias. O mesmo princípio funciona no mundo da agricultura ou da criação de animais, com exceção que o agricultor ou criador escolhe as características desejadas. Mas tanto a criação planejada quanto a seleção natural envolve a eliminação de opções genéticas, nunca a criação de algo novo. A seleção natural não vai contra nenhum princípio bíblico do criacionismo. O problema para os evolucionistas é que a seleção natural não é mecanismo de mudança nenhuma. A seleção natural pode preservar mudanças benéficas que acontecem numa população de animais, porém nunca produz as mudanças. A seleção natural elimina organismos deficientes, mas não gera espécies novas. O famoso evolucionista Stephen Jay Gould afirmou: a essência do darwinismo é expressa numa única frase. A seleção natural é a força criativa da mudança evolucionária. Ninguém nega a seleção natural tem papel fundamental na eliminação dos menos aptos. A teoria darwiniana requer também que ela crie os mais aptos. Mas outro evolucionista, mais honesto, Roger Lewin, escreveu: a seleção natural, como característica central do neodarwinismo, pode ter um efeito estabilizante, mas não promove a criação de novas espécies. Ela não é uma força criativa, como muitos já sugeriram. O primeiro problema científico com a evolução é a falta de um mecanismo. Considerando, primeiro, a realidade da variação genética, segundo, a verdade da seleção natural e, então, o dilema da evolução genética. Se a variação genética existe, e realmente existe, e se a seleção natural não é a causa da evolução de uma espécie para outra, o que de fato não é, qual realmente é a causa, o mecanismo que faz a evolução acontecer? Bem, os evolucionistas, através dos últimos 200 anos, lançaram várias teorias. A primeira é a ideia do naturalista Jean-Baptiste Lamarck, que Darwin aceitou. A ideia das características adquiridas. Lamarck acreditava que características novas adquiridas pelo esforço do organismo seriam herdadas pelos descendentes. O exemplo clássico que Lamarck citou é o da girafa. Lamarck teorizou que a girafa evoluiu o pescoço longo através de uma série de gerações. Ele imaginava que numa época de seca, as folhas mais baixas seriam todas devoradas e somente ao esticar o pescoço, o animal podia se alimentar. Ele ensinou que através do esforço, o animal ficaria com o pescoço um pouco mais comprido, e que ele passaria essa característica para os seus descendentes,
que por sua vez nasceriam com o pescoço um pouco mais longo. Infelizmente para Lamarck e Darwin, não funciona assim não. Imagine por um instante um casal que adora fazer musculação. Seu primeiro filho nasce e... uau! A realidade é que mudanças adquiridas através do esforço físico ou mental não são herdadas pelos descendentes. Os cientistas de hoje rejeitam a ideia de Lamarck como mais um exemplo da ciência errada. Mas era exatamente nesta ideia que Darwin acreditava quando ele escreveu seu famoso livro. É fascinante ver quantas vezes a evolução é baseada neste tipo de ciência. Então, notamos que a ideia de Lamarck, as características adquiridas, não é mais considerada como um mecanismo para a evolução, porque características físicas adquiridas pelo esforço simplesmente não são repassadas para os descendentes. Uma segunda possibilidade, que é considerada como um mecanismo da evolução, é a recombinação genética. Pelo menos muitos evolucionistas hoje usam este tipo de variação e dizem que é assim que a evolução funciona. Às vezes é chamada microevolução, mas isto é exatamente o que observamos acontecendo hoje no mundo com todas as espécies. Mas isto é realmente a mesma coisa que evolução? A recombinação genética fala da mistura dos genes e é a razão pela qual os filhos se assemelham aos pais com algumas características dos avós, sem serem exatamente iguais a nenhum deles. Às vezes herdam características dos avós que nem apareceram nos pais. Mas isto é ou não é evolução? Alguns evolucionistas sugerem que seja. Mas se isto for evolução, então não requer milhões de anos. Este tipo de mudança é instantânea, quer dizer, de uma geração para outra. Mas esta variação nas características é capaz de transformar um rato num morcego ou um gorila num homem com o passar de bastante tempo? Não. Estas pequenas variações na aparência não vêm de nova informação genética, mas simplesmente de uma recombinação do que já está presente no DNA dos pais. A descoberta dos princípios da recombinação foi a grande contribuição de Gregory Mendel à ciência da genética. Mendel mostrou que ainda que certas características desapareçam numa geração, em geral não são perdidas, e quando novas características aparecem, é porque a informação genética já estava presente nos cromossomos do organismo. A importância disto é que ele comprovou que as variações que acontecem não vêm da evolução, e sim desta recombinação de características já possíveis. Quer dizer, quando Deus criou as plantas, as árvores, os animais e tudo que tem vida, Ele os fez com a possibilidade genética já embutida de bastante variação para que não houvesse um mundo de clones, e sim um mundo diverso, cheio de cores, fragrâncias, sabores e aparências variadas. Tudo para que o homem pudesse apreciar. Mas esta variação não é evolução. A recombinação genética possibilita uma variação dentro de certos limites. Apesar da nossa curiosidade em classificar as plantas, árvores e animais, nunca observamos nada na natureza que entre em conflito com o que a Bíblia diz no primeiro capítulo. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cujo semente esteja nele. A recombinação é um fato que acontece constantemente,
mas não produz novas espécies, simplesmente muitas variações das mesmas características. Mas é limitada à informação genética que já está dentro daquela espécie. Seria semelhante a um jogo de cartas. Se começarmos com 52 cartas e cada mão recebe 5 cartas, há mais de 300 milhões de variações possíveis. Mas as variações possíveis são limitadas pelas cartas no baralho. Por exemplo, nunca vamos conseguir uma mão com o número 13, nem se fosse possível embaralhar as cartas bilhões ou até trilhões de vezes. Por quê? Porque tal carta não existe no jogo de baralho. E é assim na natureza. Nunca vamos ver um pé num tubarão, nem asas num cachorro. Por quê? Porque aquela carta não existe no jogo de características para cachorros. Conseguimos cães grandes, cães pequenos e muitas outras características de cachorros através da recombinação genética. Mas repetindo este processo bilhões de vezes, ao longo de bilhões de anos, nunca produzirá um cachorro com uma asa, porque a informação genética para gerar uma asa não existe no genoma do cão. Desde 1800, os agrônomos procuraram aumentar a quantidade de açúcar na beterraba. Através de 75 anos de reprodução controlada, foi possível aumentar o conteúdo de açúcar de 6% para 17%. Isto mostra grande variabilidade numa espécie de planta, neste caso, Beta vulgaris. Porém, quando chegar ao limite das possibilidades descrito no código genético da espécie, não há como ir além. Se a recombinação genética realmente é microevolução, e o acúmulo de pequenas mudanças deste tipo pode eventualmente resultar numa grande mudança, quer dizer, macroevolução, então não deve existir este limite arbitrário do conteúdo de açúcar na beterraba. O que a ciência verdadeira confirma é que em cada espécie de vida há limites genéticos que a microevolução nunca consegue superar. Uma vez que chega ao limite de possíveis combinações para uma determinada característica, o próprio código genético não permite mais variação do original naquela área. Então, quais são os possíveis mecanismos da evolução? O que poderia ter feito a evolução acontecer? As características adquiridas não é o mecanismo porque não são herdadas pelos descendentes. A recombinação genética não o é porque é limitada à informação genética que já existe no organismo. Também não serve porque é rápida e a evolução não acontece rapidamente. Mas realmente há um outro possível mecanismo de evolução, que é a grande esperança dos evolucionistas. Quem sabe qual é? Certo, a mutação genética. O que é uma mutação genética? Bom, a melhor descrição é que seja um erro no processo de copiar a informação genética, ou no organismo ou nas células reprodutivas de um organismo. Toda planta e organismo vivo é composto de pelo menos uma célula. Fora da célula, a vida física não existe. Na época de Darwin e Haeckel, o mundo científico não dava muita importância à célula. Hoje, a citologia, a pesquisa das células, é a área de grande interesse para os cientistas. O homem adulto tem em média uns 75 trilhões de células dos mais diversos tipos, cada uma com sua própria função. Aqui vemos o tamanho relativo de vários tipos de células, inclusive de um paramécio, uma ameba, célula de planta, bactéria, sangue e célula de nervos do ser humano. Mas o que é realmente fascinante é que em cada célula que existe, a informação genética para aquele organismo está escrita em forma de código.
Esta informação não somente define o tipo de organismo, mas também as suas características específicas. Apenas uns 50 anos atrás, os cientistas descobriram que esta informação genética está escrita numa enorme molécula chamada DNA. No DNA, Kenyon encontrou uma molécula com uma propriedade que ele não podia explicar através dos processos naturais, porque, guardada na sua estrutura em dupla hélice, há uma abundância de informações na forma de substâncias químicas precisamente sequenciadas, que os cientistas representam com as letras A, C, T e G. Numa linguagem escrita, a informação é comunicada pela organização das letras. Do mesmo modo, as instruções necessárias para montar aminoácidos em proteínas são enviadas pelas sequências de substâncias químicas organizadas ao longo da escada do DNA. Este código químico tem sido chamado a linguagem da vida. Ele é o mais compacto e elaboradamente detalhado conjunto de informações que se conhece no universo. Este fascinante trecho do filme Desvendando o Mistério da Vida mostra como toda a informação genética que define as características de um organismo vivo é escrito na forma de código, usando as 4 letras químicas de adenina, citosina, guanina e tiamina, que são lidas para reproduzir a célula ou para formar as proteínas necessárias para todo o funcionamento da célula. A sequência perfeita destas letras é o que define as características de cada organismo. Da mesma maneira que a sequência das letras do alfabeto pode formar palavras inteligentes ou que, fora de sequência correta, produz confusão total. É essa sequência de informação genética do DNA que a célula tem que ler para cumprir sua função no organismo e para se dividir em 2 células para se reproduzir. Imagine por um momento uma descrição dos passos básicos necessários para se construir uma casa. Se fosse misturada a ordem dos passos, ainda seria possível segui-los e conseguir construir uma casa? Claro que não. Seria uma confusão total. Ou, se fosse misturada a ordem das letras em cada instrução, traria progresso para o projeto ou cada vez mais confusão? Pode imaginar um mestre de obras tentando interpretar as primeiras 3 instruções? No caso do DNA nas células de organismos vivos, os cientistas sabem que este tipo de mistura da informação traz grande prejuízo, defeitos ou até morte. A maioria das mutações são filtradas pelo sistema do organismo e, portanto, não fazem nada. Mas se o organismo recebe a mesma mutação dos 2 pais, ou ele ou seu descendente é condenado a sofrer as consequências. Então, é este o mecanismo de progresso que os evolucionistas tanto procuram? De fato, os cientistas já observaram 3 resultados de mutações genéticas. Muitas vezes a mutação não produz mudança nenhuma, desde que o ser humano, por exemplo, recebe 23 cromossomos da mãe e 23 do pai, ou seja, 2 cromossomos para cada característica. Em geral, o organismo automaticamente escolhe os cromossomos bons e não usa os ruins. Um segundo resultado comum é que a mutação causa esterilidade no organismo. Mas isto não serve para os evolucionistas porque eles têm que ter a reprodução da suposta nova característica. Porém, às vezes uma mutação traz uma consequência desastrosa para o organismo. Muitas doenças hoje são resultados diretos de mutações. Misteriosamente, apesar dos experimentos constantes de evolucionistas procurando uma evolução através de mutações,
eles não conseguem nenhum progresso na informação genética desta prática, nem com toda sua diligência e inteligência. Se eles não conseguem fazer sequer um aumento na informação do código genético com seus grandes laboratórios, como foi possível isto acontecer por acaso no hostil mundo selvático, bilhões de vezes para produzir todas as espécies que temos hoje? Há dois tipos de mutações que acontecem, a mutação somática e a germinal. A mutação somática é a que afeta seu hospedeiro sem ser transmitido para seus descendentes. O câncer da pele ou cânceres causados por radiação em geral são deste tipo de mutação. Outros exemplos seriam filhos que nascem com uma deficiência ou anormalidade causada pela mãe ao usar um remédio durante a gestação. Este tipo de mutação não é repassada para os descendentes e, portanto, não serve para a evolução, ainda que traga prejuízo para seu hospedeiro. Agora, o segundo tipo de mutação é passado para os descendentes e, portanto, poderia ser útil para a evolução. A mutação germinal é assim chamada porque o erro acontece nos gametas, ou seja, nas células de reprodução do organismo. No ser humano, seria a corrupção do DNA do óvulo ou do espermatozoide, ou de todos os dois. Neste caso, o novo organismo concebido desta união recebe DNA alterado da própria concepção, quer dizer, no zigoto, a primeira célula. Daí a célula vai se dividindo e toda célula daquele organismo contém uma cópia do mesmo DNA danificado. Todas as doenças hereditárias são resultados de mutações. Conhecemos o caso em Belém de uma enfermeira cujos avós eram irmão e irmã. Quando os filhos nasceram, não apareceu nenhum defeito óbvio. Mas quando os netos nasceram, todos pegaram uma doença hereditária que os matava entre 20 e 30 anos de idade, com uma deteriorização lenta de todos os músculos, até que o próprio coração parava de bater. Os médicos conhecem cerca de 4.500 doenças genéticas no homem, que são consequência de mutações genéticas. Porém, não conhecem nenhum exemplo de um aumento na informação genética por causa de uma mutação genética. Pense no caso deste menino que nasceu com um braço a mais. É um exemplo da evolução? É claro que não. Certamente é um exemplo de uma mutação somática, mas não de evolução. Se ele tivesse nascido com uma asa, ou algo que não existe já no DNA de seres humanos, poderíamos concluir que tinha acontecido um aumento na informação genética para gerar algo novo. Seu braço a mais é resultado de um erro no DNA que fez seu corpinho criar uma outra cópia prejudicial da informação genética para gerar o braço esquerdo. Os médicos conseguiram remover o braço extra, que causava muito desconforto, para tentar ajudá-lo a ter uma vida normal. Aplicar este exemplo para a teoria da evolução ajuda a gente a entender que uma coisa nova teria que ser completa e útil para ser repassado através da seleção natural. Mas as mutações genéticas nunca foram vistas produzindo algo completo ou útil. O braço do menino teria sido muito mais útil do que qualquer mutação germinal. Mas ainda assim foi uma grande desvantagem e não uma vantagem. Observe o que este cientista escreveu. Porém, descobriu-se que as mutações são de natureza casual no que tange à sua utilidade. De acordo com isto, a grande maioria de mutações, certamente bem mais de 99%, são prejudiciais de alguma forma, como é de se esperar em relação aos efeitos de ocorrências acidentais. Certamente bem mais de 99%? O que vem depois de 99%? Por que ele fala assim? Por que não falou simplesmente que 100% são prejudiciais?
Se ele tivesse admitido que 100% são prejudiciais, ele teria admitido a impossibilidade da própria coisa que procurava comprovar possível. Além disto, qual seria a possibilidade de continuar recebendo dinheiro para suas pesquisas se o que ele procurava fazer é de fato impossível? Ele quer deixar a porta aberta ainda. Alguns já perguntaram por que usa citações tão antigas. O fato é que os evolucionistas hoje são mais cautelosos em suas declarações, porque muitas vezes os resultados de suas pesquisas mostram a implausibilidade da evolução, e os cientistas criacionistas usaram estas citações para mostrar como a evolução não funciona no mundo real. A Bíblia descreve a situação atual muito melhor do que a teoria de Darwin. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, a última grande esperança dos evolucionistas referente a um mecanismo para a evolução, a mutação genética, é amigo da onça. Não traz nada de bom. O fato é que não existe nenhum mecanismo que possa ter feito a evolução acontecer, nem hoje, nem no passado. A mutação genética, última esperança dos evolucionistas, seria semelhante a um trem andando em seus trilhos. Só que, em vez de aproximar-se do seu destino desejado, o progresso evolucionário, está caminhando em sentido contrário, se afastando cada vez mais do seu objetivo. Só com isto a evolução já era. Sem ter um mecanismo, nem adianta discutir mais a possibilidade. Porém, esta teoria não morre facilmente. E nas escolas, nossos filhos estão sendo informados que a evolução é fato comprovado. É mentira pura. O que realmente está por trás da teoria da evolução é engano, fraude e um desejo de desviar as pessoas das verdades da Bíblia. Jesus descreveu Satanás desta maneira. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Certamente Satanás está muito satisfeito com o ensino da evolução, sendo que é uma mentira que já levou à morte uns 130 milhões de pessoas somente nos últimos 100 anos, e continua enganando e desviando as pessoas hoje. Nós temos só duas alternativas: ou acreditar neste papo furado de evolução que nem pode ser observado acontecendo hoje, nem tem mecanismo que a tenha feito acontecer no passado, ou pode acreditar o que a Bíblia diz. Permita-me facilitar a escolha. Qual dessas duas é de mais confiança? A evolução com seus muitos casos de fraude e engano e erro? Ou a Bíblia que nunca foi comprovada como falsa em nenhuma declaração? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Deus da Bíblia mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer e pagar o preço dos nossos pecados. Se a gente rejeitar este grande amor, não existe outra esperança. Seria melhor acreditar na própria mentira. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pense nisto. Sua conclusão sobre a origem do universo tem consequências enormes para você e para o mundo em geral.